Se o seu filho só come na hora que quer, o que ele quer, só toma banho como quer e na hora que quer, só dorme também no horário em que ele quer, se quando vai na rua precisa receber o que ele está pedindo, sinto informar que nós temos um problema com essa criança e com essa família e nós vamos falar sobre isso hoje. Sejam muito bem-vindos, papai, mamãe, titio, titia, afins da educação sistêmica, da educação positiva. Eu sou Jéssica, eu sou educadora sistêmica, facilitadora sistêmica, trabalho com a disciplina positiva e a comunicação não violenta. E nesse vídeo já falei no iniciozinho dos nossos desafios e essas dificuldades que nós temos. E eu acho muito interessante que as famílias sempre escrevem com a seguinte forma, com a frase da seguinte maneira: meu filho só quer comer isso. Minha filha só quer comer isso. Meu filho só quer comer dessa forma. Meu filho só quer comer assistindo televisão. Meu filho só quer escovar o dente se for ouvindo música. Meu filho só dorme se for com o tablet na mão. Enfim, algumas outras situações, abre parênteses, de forma alguma, nem eu nem ninguém pode dizer que isso está certo ou errado. Isso não existe. Isso sim eu posso dizer que é um grande erro, falar que uma coisa está errada. O que existe são oportunidades, são mudanças, são aprendizados. Nós precisamos compreender que tem algo para mudar e nos permitir mudar. Culpa não vai funcionar, ficar se martirizando não vai funcionar. É preciso olhar para tudo que a gente faz com a nossa educação, com a educação dos nossos filhos e perceber que isso que eu tentei não funcionou, vamos tentar de uma outra forma. Bom, a notícia não é muito boa. Na verdade, o problema não está na criança. O problema está em nós. O problema está na mamãe e no papai que não está conseguindo falar não. Nossa, então a criança percebe que ela faz um show, que ela se joga no chão, que ela grita, que ela faz o que for e de repente a mamãe e o papai cede o que ela está querendo. E aí ela começa a perceber que, opa, quando eu faço isso eu consigo comer os biscoitos na hora do almoço. Ou eu como, enfim, seja lá o que for, na hora da refeição. Ou eu ganho aquele presente que eu estou muito querendo quando eu vou na rua com meu pai e com a minha mãe. Bom, falando da criança, essa criança até os seus 7 anos de idade, ela não vai conseguir compreender o que nós adultos estamos ainda no caminho de aprender. Porque muitos de nós ainda estamos longe de ter maturidade emocional. Mas uma criança, vamos botar que é 0 de maturidade emocional. Então ela quer uma coisa, ela quer e acabou. Não existe um meio termo, tá bom, quando minha mãe tiver dinheiro, então quando meu pai tiver dinheiro, mas semana passada eu já ganhei, então essa semana eu não posso. Entende? Não existe isso no universo da criança. Então, a gente tira a responsabilidade da criança de compreender sozinha, por si só, o que ela pode e o que ela não pode. Desculpa. O que vai cair em nós, papai e mamãe. A responsabilidade é toda nossa. Nós é que temos que ajudar essa criança a desenvolver essa maturidade e esse entendimento que ela ainda não tem. E aí onde está o problema? Que nós não conseguimos falar não. Eu recebi semana passada a seguinte mensagem de uma família que está muito preocupada que uma criança de 2 anos e pouco só se alimenta, ela escolhe o que ela quer comer, não é? E os horários também praticamente está sendo estabelecido por essa menina. O que está acontecendo nessa família? É preciso olhar para a mamãe, olhar para o papai e entender qual é a sua dificuldade de você falar não. Nossa, mas falar não é muito rude, falar não é violento, falar não, etc. Bom, a gente precisa compreender uma série de coisas, como foi essa gravidez, como foi essa gestação, porque às vezes uma gestação que já foi uma perda gestacional, né, que antecedeu ao filho que agora está aqui com essa família, pode vir de muito desejo, de muito medo, de muito anseio. Então, a própria idade dos pais pode ser um fator que pode dificultar. Existem inúmeros fatores que vai fazer com que, de repente, essa mãe e esse pai, a própria relação deles com seus pais, são inúmeros fatores que podem, que devem e que influenciam, na verdade, essa mãe e esse pai. Mas o que a gente precisa parar é de olhar para a criança e falar como se ela não está fazendo.
né? Então, não é uma notícia boa que eu tenho aqui para dar, porque a gente tem que parar de apontar para a criança como se ela, de fato, está com problema. Primeiro que ela não tem problema, ela está apenas repetindo o padrão, ela apenas está fazendo o que ela quer, ela apenas está pedindo algo da forma que ela sabe. Uma criança, ela não sabe se defender conversando. Olha, mãe, então, o que você acha de eu comer agora um pouquinho de biscoito e depois eu... Entende? Isso não vai vir da criança. Então ela vai se defender da forma que ela sabe, ela vai dialogar da forma que ela sabe, ela vai interagir da forma que ela sabe. E uma defesa natural da criança é sim o grito, é o choro, porque enquanto bebê, enquanto recém-nascido, ela percebeu que o choro era uma comunicação. Então ela chorava e aparecia alguém. Ela chorava e aparecia alguém. Então ela percebe, olha, o choro é uma comunicação. E o que é que vai acontecer com o tempo? Eu vou chorando mais e vou tendo os meus pedidos atendidos. E aí existe um outro parêntese que é interessante a gente abrir. O ser humano não tem tolerância para o choro, porque é o som que mais nos incomoda. É como se fosse, para o ser humano, um ruído. E na verdade é um som, é uma comunicação, é uma forma de se expressar, é uma forma de falar algo, que pode ser apenas... não sei o que eu estou sentindo, me ajude a entender o que eu estou sentindo, como pode ser sim, estou com dor, me ajude com essa dor. Só que a gente sempre acha que é dor, a gente sempre tem a tendência de negativar o choro. Então a criança vai percebendo que o choro é um poder, é um senhor, né? É uma grande forma de conseguir o que ela quer. Então vamos tirar o foco da criança e vamos olhar para nós. Enquanto eu, mãe, eu, pai, não parar e olhar, nossa, mas por que realmente eu não consigo falar não para o meu filho? E aí sim vai vir aquelas variáveis que eu comentei um pouquinho antes, né? Em que idade eu estou agora com meu filho? Porque famílias que estão com seus filhos ainda pequenininhos e os seus pais já estão com 45 para 50 anos, como eu conheço alguns casos, de fato a gente já está com uma carga de vida muito pesada. E aí como é que foi a minha vida até aqui? É uma família que teve uma perda gestacional e agora veio o tão amado filho. A gente quer cobrir essa criança de quer tirar todos os possíveis riscos dessa criança. Uma carência afetiva minha, mãe ou minha, né, do pai, com relação aos nossos pais, vai fazer com que eu despeje nos meus filhos todo esse amor que eu não recebi. Enfim, é uma série de coisas e a gente só vai descobrir o que é que está por trás da minha dificuldade de falar não quando a gente se permitir e começar qualquer trabalho terapêutico. Não é só a Jéssica, não é fazendo apenas os trabalhos que o Instituto Somos Pais oferece dentro de holismo, mas existem inúmeras formas e ferramentas e pessoas para ajudar vocês nesse processo. Às vezes nem é preciso sair de casa, nem é preciso pagar nenhum tipo de processo ou tratamento, enfim. Vamos aqui para o YouTube, vamos conhecer canais onde falam desse processo evolutivo, dessa caminhada, dessa descoberta, desse olhar para nós. Vamos procurar nos religar com a nossa fé, com a nossa crença, com o nosso credo, seja qual for. Pratiquem mais a oração. Nós estamos distantes da nossa religião, nós estamos distantes da nossa fé, nós estamos longe do nosso Deus, ou seja lá de quem vocês acreditem, né? Eu acredito em Oxalá, em Buda, seja em quem for. Então, se conecte novamente com essa força da fé, com essa força da oração, se conecte com a natureza. Olha só, nada disso é preciso sair de casa, nada disso é preciso pagar alguém para poder ter esses recursos. E por que isso é importante, Jéssica? E aí eu falo um pouquinho de mim agora. É muito difícil eu não vou dizer que eu não me descontrolo no sentido de sair do meu eixo com a minha filha Bruna. E é muito difícil, eu não consigo lembrar de um momento onde eu consegui perder o meu controle e, enfim, né, despejar nela tudo que eu estava sentindo, todo o meu desequilíbrio. Isso não quer dizer que não existam desafios, não existam resistências de jeito algum. Não quer dizer que ela não é nenhum tipo de anjo, ela é uma criança como qualquer outra, se joga no chão também. Inclusive, essa semana foi um dia em que ela se jogou ali no chão do supermercado porque ela queria comprar um chocolate. E aí, vamos aproveitar que eu trouxe esse exemplo. O que é que faz com que agora só posso falar de mim, que eu vou dar o meu exemplo de conseguir
me manter no eixo, para conseguir me manter calma, para não sair do desequilíbrio e também virar um fio desencapado, tanto quanto a criança, tanto quanto a Bruna, e como que eu consigo ter vamos dizer assim, a maturidade de falar esses nãos. Bom, primeira parte, que é como se manter no eixo, como se manter em paz, como se manter em equilíbrio. Eu pratico isso diariamente, no sentido de que eu tenho uma fé inabalável, de que eu acredito no nosso Deus, tanto que nós trabalhamos com a parte de holismo. Eu acredito que é preciso curar para educar. Então, o meu processo de cura já começou há muito tempo, desde 2012. Então, existem feridas que nós temos na nossa vida, claro, eu também, mas que se a gente não olha, eu não consigo cicatrizar, eu não consigo reconhecer e falar, nossa, você fez parte da minha história. Então, eu tenho um contato com a natureza diário, eu tenho um contato com a oração diária, eu tenho um contato com as músicas. Na minha casa, eu não assisto televisão, a minha casa só funciona para ouvir as músicas, os louvores, não importa a religião, o que importa é que a música ela tem uma vibração alta, né? Eu evito coisas e pessoas que vai me tirar da minha paz. Eu não vou para lugares e ambientes que eu sei que vai estar me desconectando. Lugares, por exemplo, que tenham bebida, eu não bebo, eu não tenho nenhum tipo de vício, enfim. Para algumas pessoas, isso não existe, então você não vive. Não é isso, é uma escolha. E eu escolho ficar em paz, ficar dentro de mim em paz. Então, para isso eu preciso, é como se a gente tem que renovar a nossa fé diariamente, né? Então, fazer a oração, fazer o evangelho no lar, agradecer o nosso alimento, agradecer o nosso dia. Eu me permito admirar uma flor, eu me permito ouvir um pássaro quando ele canta, em pleno trabalho, não importa. Eu não preciso ir para a praia para admirar a natureza. Eu estou no meu trabalho, eu caminho pelo meu trabalho, eu escuto os pássaros, eu admiro. Então, isso e as práticas integrativas, né, fazer uso de aromas no lar, fazer uso da cromoterapia e outras coisas mais que a gente possa querer fazer, como cristal, enfim, e as próprias práticas integrativas, tudo isso nos mantém no eixo. Então eu consigo me manter equilibrada. Quando acontece algo, né, que eu sinto que agora está passando um pouquinho do meu limite, quando existe um confronto, né, não é a criança que você tem que analisar, não é que a criança saiu do eixo, você tem que olhar você. Então, quando eu percebo, opa, eu estou saindo do eixo, eu estou saindo do meu controle, eu paro aquela conversa, eu paro o que estiver acontecendo e nós vamos conversar sobre isso depois. Eu falo muito isso no workshop. A gente vai se afastar, se acalmar e depois a gente vai retornar. Bom, esse é um ponto. Pratiquem o que vocês acreditam, façam esporte também. Eu pratico meu esporte, eu acho que isso é fundamental. Eu sou adepta da massagem, toda semana, eu não abro mão, é a minha válvula de escape. Isso é um ponto. Bom, e aí? Além do eixo do equilíbrio, e digamos que a gente já está conseguindo se manter em paz. E aí vai ter 1000 provações no dia, mas você consegue se acalmar e quando não conseguir, se afastar e depois retornar. Mas o que é que isso tem a ver com não ter dificuldade para falar não? Isso tem tudo a ver. Primeiro, para atingir um caminho onde você perceba que está saindo do eixo, para você perceber que eu estou saindo do meu centro, da minha paz e me afastar, isso significa que eu já olhei para todo o meu passado. Só sei que ainda tem a coisa para olhar, mas isso significa que eu já olho e já reconheço e já sei tudo que está acontecendo. Eu já dei lugar dentro de mim. Significa que eu estou em paz comigo, em paz com minha mãe, em paz com meu pai, em paz com a minha ancestralidade, reconhecendo tudo que eles fizeram, reconhecendo quem eles são. Independente do que aconteceu, a mim só importa respeitar, honrar e aceitar. Então isso tudo nos fortalece, porque eu vou ter a força que eu trago do meu pai e eu vou ter a amorosidade que eu trago da minha mãe. Então a gente vai ter essa junção, o pai, a mamãe vem aqui do lado esquerdo, a mamãe do lado esquerdo que é o nosso coração, eu trago toda a amorosidade, todo o sentimento, toda a intuição, e eu trago toda a força,
todo o controle, toda a firmeza, toda a expansão, né? Expansão no sentido não de consciência, mas expansão de crescimento, né? De desabrochar. Então eu tô com a minha felicidade, com o meu sucesso em harmonia comigo. Então eu não vou ter dificuldade de falar não. Eu vou falar não, você não vai poder comprar esse chocolate hoje. Eu quero esse chocolate. Ela se jogou no chão, ela sentou no chão. Eu olhei e falei, bom, lembre que em casa você tem um pote, acredite, ainda do Halloween, gente. Maldito Halloween. Até hoje tem um pote aqui cheio de doce. E haja negociação e haja acordo. Falamos disso no vídeo passado. Sobre o acordo, então ela já sabe que os doces é final de semana. Mas enfim, eu apenas olhei para ela, muito tranquilamente, mas com a firmeza, e falei, lembre-se que você tem um pote de doces em casa, então você não precisa mais comprar nenhum doce. Eu dei as costas e caminhei. E ela voltou ainda com chocolate na mão para tentar mais uma vez, chorando. Se você não deixar eu comprar, eu vou ficar aqui. Aí sentou no chão. Eu achei ótimo, eu quase dou risada, porque isso mostra o poder do acordo. Vejam o poder do acordo. Ela tentando negociar comigo. Aí eu falei, bom, minha filha, eu vou lamentar muito se você ficar sentada aí. Primeiro que aqui é um supermercado e eu não quero que nenhum estranho pegue você. E eu vou para casa fazer a nossa refeição. E eu queria tanto que você fosse para sua escola. Aí eu olho para a hora assim, sabe, bem natural. Já tá ficando perto da hora da sua escola. Mas eu vou caminhar um pouquinho. Quando você quiser, você me acompanha. E eu saí com o carrinho. Alguma pessoa pode falar, meu Deus, que assustador você falar que algum estranho pode pegar ela e levar. É mentira? Vamos parar para pensar nas consequências. É alguma mentira? Não é, gente, não é. Se alguém acha que é mentira, em que mundo que nós estamos vivendo, né? Nós, infelizmente, ainda temos pessoas num processo evolutivo ainda muito inferior que fazem essas práticas. Se isso não fosse realidade, nós não teríamos medo de deixar os filhos correndo por aí e depois eles voltam para casa. Então, qual é o risco dela ficar ali sentada? É algum bicho morder? É algum bicho pegar ela? Isso eu não acredito, mas eu preciso falar qual é a consequência dela ficar ali sentada sozinha. Qual é? Ao meu ver, naquele momento era, bom, alguém vai falar, ai que menina bonitinha, vou levar pra mim, Deus que me livre. E eu lembrei que ela também tem a responsabilidade da escola. Bom, eu segui caminhando, virei o corredor. Claro que eu não segui nas compras, assim que eu saí do campo de visão dela, eu parei, para que depois de 2 segundos, né, eu desse aquela olhadinha, mas quando eu olhei, ela já estava voltando para mim, com uma cara muito chateada. Ela pegou o chocolate e botou lá na prateleira. Eu apenas olhei e falei, muito bem, e seguimos. Bom, para resumir, nós falamos até um pouquinho aqui nesse exemplo que aconteceu comigo do chocolate, que foi ontem, do acordo, que reforça a questão do acordo que nós temos que ter com a criança. Antes de ir para qualquer lugar, é falar também que naquele dia vocês não vão poder comprar nada. E isso mostra que estar em paz me fortalece. Reconhecer a força reconhecer os meus pais me dá a força que eu preciso ter. E assim eu consigo falar, não, minha filha, você não vai almoçar esse biscoito, você vai almoçar a comida. E pronto. E aí vamos ter paciência, porque vai vir um dilúvio de choro. Mas a gente precisa estar em paz para olhar e novamente reafirmar. Agora é hora de almoçar. Você precisa fazer a sua refeição. Depois da sua refeição, se você quiser, tudo bem, até podemos dar os 2 biscoitos. Eu não posso falar que eu vou dar todos os biscoitos, entende? Senão ela vai falar, vou comer só 2 colheres aqui da comida para comer o biscoito. Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até com a voz um pouco aqui, tá meio estranha a voz, peço desculpas, mas aqui estamos para honrar o nosso compromisso. Botem aqui dúvidas, sugestões, críticas, curta se você gostou, é interessante para que o YouTube reconheça o nosso canal, compartilhe, bota esse link para alguns amigos de vocês, compartilha no WhatsApp de vocês, segue a gente, meu telefone está aqui nas redes sociais e eu vejo vocês no próximo domingo. Sabedoria, paz e muita luz para a nossa caminhada. Que assim seja. Até a próxima.